Não tem conversa. Não há uma forma de poder harmonizar crentes infiéis dentro da igreja. Ou eles se arrependem, ou serão condenados. Vistos aqui na segunda maneira em que Cristo apresenta a sua ira, mediante ao anúncio de um terrível juízo, e um terrível juízo que ele mesmo faz questão de executar. Jesus apresenta um juízo aos infiéis, não fizerem outros caírem. Por que isso, queridos? Lembra da divisão que nós falamos aqui no início, em que Cristo fala que dentro da igreja havia os fiéis e os infiéis? Porque o que fazem os infiéis dentro da igreja? Procuram conquistar outros para serem infiéis com eles. Isto Jesus Cristo não tolera. Jesus Cristo não tolera aqueles infiéis que procuram fazer a cabeça dos fiéis, que procuram desvirtuar os crentes mais fracos na fé. Por isso, o próprio Jesus já havia decretado em Mateus capítulo 18, verso 6, quando ele diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Que dureza das palavras de Jesus. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Este é o nosso Cristo, amoroso, mas que não tolera a infidelidade dentro da igreja. E aí, dentro daquilo que nós tratamos no início, de uma sociedade que quer ditar as regras dentro da igreja, queridos, eu fico irritado quando eu vejo pessoas desta sociedade falando de Jesus. Ah, mas Jesus não é assim, Jesus ele é amoroso, não é isso. Engraçado, queridos. Engraçado. Eles só leem o que eles querem ler de Cristo Jesus. Jesus Cristo é amor, eu não tenho dúvida disso. Não existe maior amor do que este, do que dar a alguém a sua própria vida em favor de seus amigos. Este é o amor de Cristo Jesus. Mas esse mesmo Cristo não tolera a infidelidade e está pronto a Ele mesmo executar tal juízo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, segundo o nosso texto, lhe será dado duas coisas. Está aí no verso 17. O maná escondido e uma pedrinha branca, em que nesta pedrinha está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que figura diferente, estranha. Vamos lá, rapidamente, partindo já para o final da nossa reflexão. A referência ao maná não pode ser outra, senão ao chamado pão do céu, que Deus enviou ao seu povo lá no deserto, quando estava na sua peregrinação. Mas quando certa vez, queridos, pediram a Jesus um sinal semelhante ao sinal do maná que desceu do céu, para que pudessem crer nele, veja o que Jesus respondeu no capítulo 6 de João, verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é este pão? Ele completa no verso 35, dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, nesse sentido, a figura do maná escondido, ele pode ser entendido da seguinte forma: a partir da conversão do pecador, que passa a ter uma vida sendo alimentada por este pão que é Cristo Jesus, por meio da ação do seu Santo Espírito. Que revelação preciosa! O que nós passamos a ser a partir da nossa conversão? Templos do Espírito Santo.
revelando-nos esse Cristo nas nossas vidas, um Cristo que estivera oculto aos homens, ou como dito aqui, escondido, o maná escondido. Exatamente, queridos, conforme aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27, quando ele diz, o mistério que estivera oculto dos homens, escondido dos homens, por séculos e gerações, este maná escondido, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ao vencedor, aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem na sua vida o pão da vida, escondido do homem comum que não compreende as coisas espirituais. Esse é o nosso Cristo, o nosso maná escondido. E a segunda coisa que é dada ao vencedor é uma tal de pedrinha branca. E aí, queridos, convenhamos, é um texto de difícil compreensão. Os historiadores, os teólogos batem cabeça aqui para poder dar várias soluções. Há uma dezena de possíveis interpretações acerca desta parte. Aí eu quero trazer duas. Uma que é bastante comum e uma outra que eu penso que é a mais clara para nós. E que ambas não trazem nenhum problema, né, de heresia. Pelo contrário. Então vamos lá. Há uma interpretação comum de que esta pedra se referia aos julgamentos que aconteciam nos tribunais da antiguidade. Que quando um réu recebia uma pedrinha preta, significava que ele foi condenado. E quando ele recebia uma pedra branca, ele foi absolvido. Então alguns teólogos vão dizer o seguinte, provavelmente é esta referência. O problema é que nessas pedras que eram dadas aos réus como sentença de seus julgamentos, não havia nada escrito nela. E aqui fala, né, que estas pedrinhas brancas tinham ali esculpidas, escritas, os nossos novos nomes, não é isto? Então talvez uma interpretação mais apropriada esteja em referência às vestes do antigo sacerdote. Como que eram as vestes dos antigos sacerdotes? No peitoral destas vestes, ali ficavam 12 pedras brancas escritas os nomes das 12 tribos de Israel nestas pedras. Fechamos aqui? Então, as vestes do sacerdote continha no seu peitoral 12 pedrinhas brancas, com escrito ali nessas pedrinhas o nome das 12 tribos de Israel. Ora, nós, em Cristo Jesus, não precisamos mais de sacerdotes, pois o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que reservava, que deixava o santo lugar guardado apenas para a entrada do sacerdote. A partir de Cristo Jesus, nós, por meio desta fé, com este véu rasgado, nós temos livre acesso a este lugar. Então, de certa forma, cada um de nós somos sacerdotes, carregando então, nesta figura, as nossas pedras brancas, com o nosso nome gravado nela. Pastor, mas o nome é nome novo. Será que nós receberemos, de fato, novos nomes? Talvez, queridos, a simples interpretação dessa figura faça referência ao novo nascimento. Quando somos convertidos ao Evangelho, o velho homem ficou para trás. Nos tornamos nova criatura. Então, possivelmente, este novo nome nessa pedrinha seja apenas um símbolo para dizer, eis aí, novas pessoas, novos homens, novas criaturas moldadas segundo o caráter de Cristo. Matthew Henry, então, chama, né, esta pedrinha com estes nomes de nome de adoção. Quando o próprio crente compreende a nova vida recebida em Cristo Jesus. Então, assim como nesta profecia é dito que ninguém conhece esse novo nome, exceto quem o recebe, não é isso? De certa forma, queridos, assim não somos nós convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus?
Só nós sabemos o lamaçal que vivíamos, só nós sabemos o que Cristo fez conosco, só nós sentimos a doce presença do Cordeiro de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos expressar para as pessoas exatamente, com clareza, de que Ele vive aqui dentro, que me ama, eu me sinto amado. Então, queridos, essa figura faria sentido nesse sentido. Só eu sei, só nós sabemos, aqueles que fomos objetos da redenção pelo nome de Cristo Jesus, só nós sabemos o que nos tornamos, ou o que Cristo fez com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nessa vida dentro da igreja, porém no grupo dos fiéis, que amam ao Senhor, que não abrem mão de fazer a vontade de Deus, de se sujeitar por completo às leis de Deus, para que enfim sejamos de fato considerados vencedores, bem-aventurados, a fim de recebermos a coroa de glória, a fim de fato sermos alimentados pelo maná escondido, Cristo na nossa vida, e recebermos todos os prêmios da soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Aos demais, aos infiéis, não resta outra palavra quanto a este ultimato que Cristo deixou: arrependam-se imediatamente. Oremos, queridos. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado por mais uma etapa estudando este livro, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, e para a tua igreja ao longo dos séculos. O Senhor tratou com eles lá, o Senhor trata conosco hoje. O Senhor os exortou, os encorajou, os consolou no primeiro século, ante aos muitos desafios que enfrentaram. O Senhor permanece hoje, conhecendo exatamente o lugar em que a igreja de hoje está plantada neste mundo, que continua com o trono de Satanás neste lugar. Mas o Senhor é aquele, meu Deus, que estende a mão e nos oferece a virtude da fidelidade, a fim de que de fato sejamos encontrados fiéis. Bendito seja o teu nome, Senhor. E que aqueles que têm andado distantes, e aqueles que não têm, Senhor, dado ouvidos à tua palavra, que se arrependam hoje, que ouçam esta pregação, meu Deus, e se prostem aos pés de Cristo, clamando por misericórdia, a fim de que o Senhor os perdoe, os levante e os traga, Senhor, para o grupo dos fiéis, para a comunidade daqueles que amam a tua palavra. Dá-nos isso, ó meu Deus. Usa as nossas vidas nesse sentido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.